Hoje a gente vai falar sobre um tema super bacana, que é identidade. E quem vai falar sobre o tema é a Fabi. Antes de eu chamar a Fabi aqui, uma pessoa super querida, que é uma pessoa super de Jesus e que vai falar com todo carinho aqui, aceitou vir aqui falar sobre a experiência dela sobre identidade, quem a gente é em Cristo. Se a gente não sabe quem a gente é em Cristo, a gente não consegue viver uma vida boa, uma vida plena. Eu gostaria de ler a música que a gente ouviu, porque eu acho que essa música fala muito. Então eu vou ler e prestem atenção na letra, tá? Essa música, ela chama Diz e ela é da Gabriela Rocha. Então, luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou se frágil eu me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que a sua voz me diz. A minha identidade e o valor eu só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte estou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou se frágil eu me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim no que diz sobre mim. No que Deus diz sobre você. Tudo que eu tenho, eu entrego a ti e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou se frágil eu me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim no que diz sobre mim. E o que ele diz sobre você? Ele diz que você foi feita à imagem e semelhança dele. Ele diz que você é aceito. Ele diz que você é amado. E eu gostaria de chamar a Fabi, muito querida e amada, para vir aqui falar para vocês sobre identidade. Então, boa noite, gente. Muito prazer, eu sou a Fabi e vai ser uma honra compartilhar, né, do nosso amado, falar de Jesus, porque quando a gente fala de identidade, não tem como a gente não falar nele, né? Então, que seja, né, que o Espírito Santo toque aí os nossos corações, que seja ele a falar através de mim, que nós tenhamos aqui, né, sejamos de corpo, alma, mente, totalmente aqui para ouvir a palavra, né? Bom, falando sobre identidade, sobre a questão dessas vozes, né, como a gente ouviu no louvor, as vozes que tentam, né, enganar, quem nós somos. E pensando em identidade, quando a gente pergunta, assim, né, para as pessoas, quem é você? Quando você para pensar, quando você vai se apresentar para as pessoas, quem é você? Normalmente as pessoas vão falar, né, das suas profissões, vão falar do que elas fazem, e às vezes ela associa a identidade ao que ela faz, e não de fato quem ela é. Tem pessoas que associam a sua identidade com as posses, né, com os bens. Então, quando a pessoa perde isso, o que que acontece? Acabou a identidade dela, ela não sabe mais quem ela é. Ou às vezes a pessoa vai pelo status, né, que ela se coloca ali. Enfim, tem várias coisas, né, que a pessoa pode se identificar. Ela pode se identificar com a história dela também, né? Ah, eu sou o fracasso, eu sou as minhas conquistas.
Enfim, às vezes a pessoa ela pode também se identificar com os erros dela, né? E ela viver culpada. Ela se identificar com as falhas, e aí ela não conseguir viver verdadeiramente a identidade dela, porque ela acha que ela é o erro, ou a história que ela viveu, né? Às vezes a pessoa veio fruto de uma gravidez às vezes indesejada, né? Pela mãe ou pela, né, situação, mas por Deus nunca é indesejada, essa é a questão, né? E tem gente também que se identifica com suas vontades, com seus instintos, né? E você não é a sua vontade, você não é o seu instinto. Bom, indo pela palavra, né? Não o que a gente acha de nós também não é quem nós somos, mas o que a palavra de Deus diz que nós somos. Em Gênesis 1:26, Deus ele fala assim: Então disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele falou, ele criou, ele nos desejou antes mesmo da gente imaginar, antes dos nossos pais imaginarem em nos ter. Então, nós não somos um erro, nós somos fruto do amor de Deus, né? Pela humanidade. Então, muitas vezes a gente. Ah, inclusive tem pessoas que podem se identificar com a sua doença, né? Ah, eu sou assim, eu sou. Eu, por exemplo, que tive um diagnóstico tardio de TDAH, né? E eu converso com muitas pessoas sobre isso, e muita gente entra naquela coisa de, ah, eu sou o TDAH. Não, eu não sou isso. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu estou. Então, o nosso diagnóstico, muitas vezes, né, pode acontecer, nós não nos identificamos com isso. Nós somos filhos, nós somos amados, nós somos curados, ainda que nesse momento esteja dessa maneira. E hoje à tarde, pensando aqui no que falar, né, me veio Efésios. E eu queria ler com vocês uma passagem aqui. E como é bom, né, a gente ouvir. Eu fico animada, não sei vocês, mas quando vai grifar, né, vou grifar o que eu acho interessante. Aí você grifa, tipo, a Bíblia tá toda grifada. Enfim, em Efésios 1 fala assim, no versículo 4: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Eu acho isso lindo demais. Por conta do que Jesus fez, nós fomos resgatados. Ele nos remiu. Seria impossível nós termos acesso a Deus sem que Jesus tivesse vindo aqui. Então, ele pagou o preço do pecado para que nós tivéssemos essa identidade de sermos adotados como filhos amados. E ainda que haja, né, pessoas que se sintam rejeitadas, né, por conta das circunstâncias da vida, isso acontece, né? Jesus foi rejeitado. Quem dirá nós, não é? Então, se ele não nos rejeitou, se ele nos aceitou, antes a gente aceitar ele, nas nossas transgressões, nos nossos erros, com tudo de bizarro que já possa ter acontecido na sua vida, ele sabia. E ele te aceitou mesmo assim. E ele te escolheu mesmo assim. Quão maravilhoso é essa graça, essa bondade de Deus sobre as nossas vidas.
para que a gente pudesse ter, a partir de Jesus, um relacionamento com o Pai. Ele nos deixou o Espírito Santo. Então, todo aquele que crê, recebe, né? É selado com o Espírito. E fala aqui ainda mais, continuando aqui, né? No versículo 13: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Basta crer e você receberá. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós e ele nos ensina todas as coisas. E ainda que às vezes a gente se sinta fraco, e ainda que a gente olhe e fala, Senhor, o que que eu tenho, sabe, para oferecer para as pessoas? Ele fala, sabe, dá o passo de fé, abre a sua boca, você ter experiências com Deus, isso, sabe, esse testemunho, você falar do que Deus fez na sua vida. Quão maravilhoso é. Como é bom. Como é bom a gente ter esse privilégio de ter um relacionamento com Ele, de ouvir Ele falar todos os dias com a gente. E dando continuidade aqui no capítulo 2, fala assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Aí na parte 3 aqui fala: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Então, antes de Jesus, né, na nossa vida, todos nós vivíamos, né, de uma maneira aí que eu não sei vocês como que era, mas eu vivi muita coisa ruim, assim, né? Eu sei o quão ruim eu sou sem Jesus. Eu sei que tudo de bom que existe em mim é por conta dele. E por conta do Espírito Santo, é ele quem nos convence das coisas, sabe? Ninguém precisa ficar falando pro outro, né? Me veio aqui que às vezes as pessoas elas tentam, né, tirar a trava, né, o cisco, na verdade, do olho do irmão, sendo que tem uma trava no próprio olho. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, é o Espírito Santo quem nos dá orientação, que nos disciplina. E aquele que disciplina é aquele que ama, né? O pai é assim. Se ele não se importasse, não haveria disciplina, não haveria essa correção, esse aperfeiçoamento. Deus, ele nos aceita como nós somos, né? Mas não quer dizer que você precisa permanecer dessa maneira. Quanto mais relacionamento você tem com ele, mais transformado você fica. Quanto mais tempo você passa com ele, mais transformado, mais as pessoas vão olhar para você e vão falar: você tem algo de diferente. Você tá diferente, o que que aconteceu com você? Eu lembro que teve uma época, né? Eu sou a primeira da minha família que se converteu, que começou, né, a conhecer Jesus e tal. E eu lembro que minha mãe falou, ela falou, nossa, filha, você tá diferente, você fez plástica? Eu falei, como assim, mãe? Ela, não sei se tá diferente, tem alguma coisa, você tá, sabe, radiante. E é o Espírito Santo mesmo, né? Eu peço a ele para que na minha vida, que as pessoas vejam, sabe, que seja para a glória dele, que as pessoas não vejam a mim, mas vejam ele em tudo aquilo que eu fizer. Seja no meu corpo, na minha saúde, né, na minha beleza, porque Deus fez todo mundo maravilhoso, gente, né? Ele é o criador, você é a obra-prima de Deus. Como dizer que tem algum defeito, tem um erro aí? Ó, Deus, você errou aí, né? Deveria ter feito um pouquinho diferente aqui, né? Mas ele nos fez perfeitos. Bom, dando continuidade aqui.
Em Efésios 2, né? Ele fala aqui, deixa eu ver onde que eu perdi. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de nós as praticarmos. Então a gente não tem nem como se gloriar de nada, porque, né, é, é dom de Deus. Ele nos dá tudo aquilo que precisa. Eu vou até compartilhar com vocês. Teve épocas que eu, de verdade, eu falei com Deus assim, ó, não tô afim de ler a Bíblia, não tô afim de nada, eu tô esquisita. Deus, comecei a falar, pai, me ajuda, coloca a vontade em mim, por favor, né? E aquilo começou, assim, queimar de novo dentro de mim, sabe? De voltar a ter esse tempo. Parece que para mim foi um. Tanto é que a Ruth viu, né, um post lá que eu fiz, foi algo, assim, eu sinto realmente que existe algo novo. Deus tem feito algo novo na minha vida. E quanto mais tempo eu passo com Ele, mais eu sinto, mais vontade eu tenho de passar com Ele. Enfim, fazia um bom tempo que eu não fazia, assim, jejum. Não que seja barganha, né? Mas o jejum nos deixa mais sensíveis, sabe? E eu tava tendo muita dificuldade para fazer, né? E, enfim, falei com ele, falei, Espírito Santo, me ajuda, sabe? Eu preciso de você, eu preciso, sabe? E, enfim, e ele começou, né, a fazer umas mudanças na minha vida. E às vezes a gente, né, vocês também, é, se autoanalisem, né? Deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe o Espírito Santo ir te mostrando, porque ele nos ama. Ele, ele vai querer fazer, tipo, ele quer o seu bem, essa é a questão. Então, que todos aqui estejam abertos, né, às transformações. Às vezes a gente quer uma coisa de uma maneira, e Deus está te mostrando que é de uma outra maneira que Ele quer fazer as coisas. E a vontade é muito melhor. É muito melhor do que o que você imagina. Às vezes a gente faz tantos planos, né, tanta coisa que a gente quer da nossa vida. Mas, enfim, no tempo certo as coisas acontecerão. É, Gente, eu me perdi. Bom, compartilhando com vocês aqui sobre a questão de eu não sou o diagnóstico, né, que eu recebi do TDAH, e isso é uma das coisas que me incomodam muito, e eu falo com Deus, né, porque eu me perco nos meus pensamentos. É muito acelerado as coisas. Então, por mais que eu tenha anotado várias coisas para falar para vocês, eu acabo esquecendo de algumas coisas, mas enfim, que ele me lembre. E quando a Kel mandou a música que ia tocar, né, aqui o louvor inicial, foi um outro louvor que ele me trouxe, que apareceu, veio o Hosana. E aí eu fiquei pensando, falei assim, Hosana, né? Fala sobre uma adoração profunda, né? Muita gente fala sobre isso. Só que aí me veio de procurar, né, o significado de Hosana. Em hebraico, na verdade, vem me socorrer, salva-nos, por favor. É uma súplica, sabe? Mas fala também no Novo Testamento, né, de quando Jesus estava entrando ali no jumentinho, as pessoas clamando, né, falando. E aí por isso que muita gente fala que é uma adoração, né, a Deus, né, gritos de louvor, profundo louvor a Ele, exaltação a Deus. E enfim, aí isso me trouxe a memória lá em Apocalipse, quando fala, né, da noiva.
quando fala que, e eu nem lembro agora por que que me veio isso, mas fala que nós somos a noiva de Cristo, que vai chegar o momento. Isso tem a ver, na verdade, com a música, é verdade. Nós somos a noiva, nós estamos sendo preparadas. Ele já nos vestiu com as vestes da salvação. Ele adorna a sua noiva. E nós aqui juntos, aqui nesse momento reunido, nós somos a igreja. Ele se faz presente. Ele é um noivo. Ele é o amado. E como não nos relacionarmos com o amado, sabe? Buscar cada vez mais essa intimidade com ele, esse tempo. É só assim que a gente vai conseguir realmente firmar a nossa identidade nele. É só assim que você vai conseguir ouvir o que que ele tem para você. Enfim, por mais que, né, as coisas acontecem aí da vida e tudo mais, você não vai se perder se você ouvir, se tiver essa sensibilidade. Então, é isso, gente, que eu tinha para falar. Eu acho que grande parte do que a gente pode compartilhar, na verdade, é do nosso testemunho, sabe? E aí, Kel, você pode até parar de gravar, porque eu quero falar com vocês sobre essas coisas mais pessoais, sabe? E, e eu passei por muita coisa, assim, que. Eu acho que você pode parar de gravar e daí ela vai dar o testemunho dela. Tá.